Vinho é uma bebida alcoólica produzido por fermentação de uvas e hoje vamos poder aprender um pouco mais sobre vinhos portugueses aqui no Hotel Intercontinental. Quais são os critérios para poder escolher um bom vinho? Isso é uma pergunta difícil. Hoje a qualidade média dos vinhos é muito grande. É mais uma escolha, uma apetência pessoal e os momentos em que nós estamos, sei lá, se eu bebo vinho todos os dias, eu escolho talvez um vinho um pouco mais barato. Se eu escolho um vinho, se eu quero oferecer de presente, eu vou escolher um vinho um pouco mais caro, mais estruturado, com barrica, mais elaborado. E por aí fora, se eu estou com amigos, por exemplo, eu posso escolher outro tipo de vinho, ou um branco, ou um rosé, ou um tinto. Como é que é feita a escolha do vinho para poder acompanhar durante uma refeição e harmonizar os sabores? Falando numa maneira global, para pratos de carne, aconselhamos um tinto para carnes já vermelhas e carnes já brancas. Se falarmos já num peixe, num marisco, aconselhamos um branco. Tem a ver com a estrutura do prato. Por exemplo, se o prato for muito com uma carne grelhada, com muita gordura, convém ser um vinho com muita estrutura, com algum tanino, para poder aguentar a gordura do prato. Se for um prato leve, convém ser um vinho mais leve, com um pouco de tanino, um branco, um bocadinho encorpado. Se for aqui em Angola, vocês comem muito peixe, portanto temos vinhos mais leves, tintos mais leves e brancos, que acompanham muito bem um peixe. Se for um peixe elaborado, por exemplo, um peixe no forno, convém ser um branco com alguma estrutura, com madeira, com... Portanto, está a ver, tem várias maneiras de poder escolher um bom vinho para o prato ideal, não é? Durante a degustação de uma refeição, qual é o vinho que prefere acompanhar para harmonizar os sabores e para que possam agradar às pupilas gustativas? Bom, isso depende da refeição e do que vai servir, não é? Mas vamos supor um jantar. Como aperitivo, um vinho branco fresco. Ou um vinho do Porto, também branco. Depois, vamos imaginar uma salada de camarão, um vinho branco seco, bem fresquinho. E depois um prato de carne, um bom vinho tinto português. Olha, eu diria que ambos os vinhos partilham da mesma característica, são ambos super versáteis, no sentido em que podem ser vinhos consumidos numa ocasião social, ou seja, sem comida, mas também são vinhos muito gastronómicos, no caso do Mil Caminhos, que consegue harmonizar super bem com um prato mais leve, mas também com um prato mais complexo. No caso do São Sebastião, harmoniza melhor com pratos mais complexos. Eu gosto muito de saladas e churrasco. O que é que deveria tomar? Este aqui pode ir perfeitamente com uma salada e com o churrasco. Este aqui indicaria mais para um churrasco. Eu neste momento estou com o Outeiro. É um vinho que tem duas castas. É um vinho que é envelhecido 22 meses em barrica de madeira. Terá sempre uns cheiros mais interessantes. Neste caso, tenta-se oxigenar um bocadito o vinho para ele tentar ganhar um bocadinho mais de cheiro e mais de aromas e faz com que todos os cheiros e, no fim, os sabores se libertem com muito mais suavidade. Qual é a maneira correta de segurar uma taça de vinho? Este formato é a taça mais indicada. Devemos sempre pegar pelo pé para não aquecer o vinho, para quando ele é servido, quando você pegar na taça assim, vai aquecendo o vinho. E isso, quer nos tintos, quer nos brancos, quando o vinho está fora da temperatura certa, nós deixamos de sentir o que deveríamos sentir. Portanto, esta é a posição correta para se pegar numa taça de vinho, ou então, quando se está a conversar, como eu estava consigo, tê-lo aqui também é uma boa forma de pegar numa taça de vinho. O reconhecimento que o vinho português tem vindo a ter nos últimos anos é o facto de nós termos ainda processos ancestrais somados à tecnologia de ponta e somados às maiores capacidades de produção de ponta dos últimos anos. Nós em Portugal temos vinho de qualidade de praticamente todas as regiões, do continente até aos Açores, à Madeira, de modo que fica ao gosto de cada um.